sobre o mesmo assunto. Uns dizendo uma coisa, outros dizendo outra coisa. Mas o mais importante para a gente aqui é deixar claro que, por enquanto, não ainda conceituamos ato administrativo, porque faremos isso agora. Dito que é fato administrativo, dito que é fato da administração, vamos agora falar sobre um ponto importantíssimo. É como se você estivesse anotando, seria o ponto 3 do seu caderno. Se você estivesse anotando, né? O ponto 3 do seu caderno, que seria atos da administração. Percebam, a expressão ato da administração é uma expressão ampla, é uma expressão muito ampla para abranger certa categoria de atos. E aqui eu peço, mais uma vez, um pouquinho de paciência. Por quê? Porque nós teremos diferentes olhares sobre esse conceito. Nós teremos diferentes enfoques sobre esse conceito, atos da administração. Cuidado, hein? Não podemos confundir fato com ato. Não podemos confundir fato administrativo e fato da administração com o conceito de agora, atos da administração. Também do direito administrativo clássico, é comum dizer, ato da administração são os atos praticados pela administração pública. Todos os atos praticados pela administração pública são chamados de atos da administração. Só que o que acontece? Para essa corrente, para essa visão, a administração pública tem um sentido subjetivo, tem um sentido de sujeito. Quando eu digo que ato da administração são os atos praticados pela administração pública, eu estou dizendo a administração pública enquanto poder executivo, a administração pública enquanto órgãos da administração direta e pessoas da administração indireta. Importante lembrar, se eu falo para esse posicionamento do Oswaldo Aranha Bandeira de Melo, do Celso Antônio Bandeira de Melo e de muitos outros, eu vou dizer ato da administração são os atos do poder executivo. A administração aí tem um sentido subjetivo, de sujeito que pratica. Outros vão dizer, como a Maria Silvia de Pietro, sem contrariar a primeira posição, ela vai dizer, atos da administração é uma expressão ampla, diz a professora. Atos da administração é uma expressão ampla, que abrange todos os atos praticados no exercício da função administrativa. Se você for atento, você vai perceber que a primeira posição enfoca o sujeito. Ato da administração são os praticados pelo Poder Executivo, sujeitos. Para a segunda posição, o enfoque não é em quem pratica o ato, o enfoque é no ato praticado. Se o ato praticado é para realizar uma das funções do Estado, se o ato praticado é para realizar a função administrativa, eu chamo de ato da administração. Não quero saber quem está praticando o ato, porque estão lembrados que a função administrativa é exercida pelo Executivo, pelo Legislativo, pelo Judiciário. Eu não quero saber quem está exercendo a função administrativa. Eu quero saber, é função administrativa? É. Então, ótimo. Todos os atos praticados para realizar esta função administrativa entram na categoria de atos da administração. Enquanto que, para a primeira posição, atos da administração são os atos do poder o quê? Executivo. Qual que está certo, professor? Porque eu estou querendo fazer um concurso, eu estou me preparando para o concurso, e eventualmente, se isso cair na minha prova, eu marco o quê? Vejam bem, gente, as duas posições estão corretas. São apenas abordagens distintas sobre o mesmo assunto. Mas e na minha prova, eu marco X aonde? Eu coloco certo e errado aonde? É a mesma coisa de manga. Manga pode significar
isso aqui, a manga da camisa, a manga do terno, ou pode significar a fruta. O contexto é que vai me dizer. O contexto vai te permitir a saber qual enfoque está sendo dado à expressão. O que você tem que saber é que existem esses dois posicionamentos. Porque você pode ler em um livro uma coisa, ler em outro livro outra coisa e ficar, e aí? Os dois estão corretos. Críticas de um lado, críticas de outro, mas os dois conceitos estão aí. O importante é nós organizarmos a parte conceitual sobre o assunto. Tudo bem? Se a expressão atos da administração é a expressão mais ampla para abranger os atos praticados pela administração pública, nós temos que dizer quais atos são esses. Todos. 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 Ou seja, não interessa se o ato é geral ou se o ato é individual. Não interessa, e aí é importantíssimo, não interessa se o ato é regido pelo direito público ou pelo direito privado, não quero saber. Não quero saber se o ato é unilateral ou se o ato é bilateral. Eu não quero saber se o ato produz efeitos jurídicos ou se ele não produz efeitos jurídicos. Eu não quero saber. Ele pode ser geral, ele pode ser individual, ele pode ser unilateral, ele pode ser bilateral, ele pode produzir efeito jurídico ou não, pode ser de direito público ou pode ser de direito privado. Não me interessa. O que me interessa é qualquer ato praticado pela administração pública para exercer a função administrativa, eu chamo de quê? Eu chamo de forma ampla de atos da administração. Então vocês já perceberam que dentro do universo atos da administração, eu vou ter uma espécie. Qual é a espécie? É o tema do nosso curso, é o tema da nossa aula, a espécie ato administrativo. Dentro do grande universo, todos os atos, eu tenho um, o ato administrativo. E é ele que nós temos que conceituar. O que é ato administrativo? O que significa a expressão ato administrativo? Nesse ponto, mais uma vez, quem estuda o assunto, os doutrinadores vão dizer, eu posso dar ao ato um conceito amplo, ou eu posso dar ao ato um conceito estrito. Tudo depende do meu ponto de partida. Tudo depende do meu ponto de referência. Para dizer o que é ato administrativo, em sentido amplo ou em sentido restrito. O que acontece? O professor Celso Antônio Bandeira de Mello, ele vai conceituar ato administrativo em sentido amplo. Ele vai dizer, para mim, Celso Antônio Bandeira de Mello, ato administrativo é toda declaração do Estado, ou de quem lhe faça às vezes, subjacente à lei, para cumprir a lei, regida pelo direito público e sujeita à apreciação do Poder Judiciário. Olha que conceito importantíssimo, conceito vital para o nosso estudo, para a nossa matéria. Ato administrativo, na opinião dele, em sentido quê? Amplo. É toda declaração do Estado, toda declaração do Estado ou de quem lhe faça às vezes. Inferior à lei, para cumprir a lei, regida pelo direito público e sujeita à apreciação do Poder Judiciário. Temos que explicar esse conceito, porque tem vários aspectos importantíssimos dentro dele. O primeiro, o conceito começa dizendo, ato administrativo é toda declaração do Estado. Primeira coisa, já disse, o ato administrativo é a declaração, o ato diz, o ato enuncia, o ato exterioriza a vontade do Estado. Por que isso é importantíssimo? Porque se a administração não fala, se a administração não se pronuncia, se a administração não exterioriza a sua vontade, nós não temos ato administrativo. Como assim, professor? Gente, pensem
em inúmeras situações em que